Então tá, pessoal, vamos lá começar a parte de direito tributário com uma responsabilidade muito grande, né? Depois da aula do professor Gustavo e do professor Tanger, né? Me sinto até nervoso aqui. Tá? Oi. Falar alguma coisa? Não? Pessoal, o que é isso aqui? Não é a Lola. O que é isso aqui? Pessoal, tributo, tá? Tributo é tributo, imposto é imposto. Tributo é gênero, imposto é uma espécie, tá? Isso aqui, quase com toda certeza, cai amanhã, tá? Se não cai especificamente numa questão, vai ser o que vai nos auxiliar a responder e também pode ser o que vai fazer com que a gente não caia no pega-ratão deles, tá? Na confusão que eles querem fazer conosco. Então, qual que é a espécie tributária mais conhecida? O imposto, tá? Tá faltando espaço aqui. Imposto. O imposto, ele não é contraprestacional. O que isso significa? Quando a gente paga um imposto, o Estado, a administração pública, não tem que nos dar nada em troca. Inclusive, a Constituição tem o princípio da não vinculação. O valor que é arrecadado por meio de imposto, ele não pode ser vinculado a uma finalidade específica, tá? Então, ele entra nos cofres públicos e este valor vai servir para bancar todo o custo do ente público, ok? Então, ele não tem uma vinculação, ele não tem uma contraprestação do Estado. É extremamente errado a gente estar numa estrada, por exemplo, e falar, eu pago IPVA e essa estrada está esburacada. Eu pago imposto de renda e olha aí, eu fico um tempão na fila do SUS. Isso é errado. Tá? E a gente não pode confundir, tá? Obrigado, pessoal. Eu sei que vocês já estão adorando a aula, né? Tá? Uma dica, sempre deem doces para os alunos, eles aplaudem vocês, viu? Tá? Assim, ó. Então, tributo é gênero, imposto é espécie, tá? Quando a Constituição fala das limitações constitucionais ao poder de tributar, o que é? Além dos princípios, tá? As imunidades, a Constituição fala de imposto. O que eles gostam de colocar na prova? Tributo. Ou eles exigem esse nosso conhecimento, dizendo que tem uma igreja, uma entidade de assistência social, que foi cobrada a taxa de coleta de lixo, foi cobrada uma contribuição, e diz que não quer pagar porque é imune. A imunidade constitucional é sobre imposto. Ok? Vamos lá, depois de imposto, uma bem conhecida, a taxa. Tá? A taxa é quase que o oposto do imposto. Por quê? A taxa, sim, ela é contraprestacional. A gente só paga a taxa se tem uma atuação do Estado, tá? Sempre quando eu falar Estado aqui, lato sensu, exatamente, Maurício, obrigado. Tá? Lato sensu. Então, a gente paga e o Estado nos fornece alguma coisa. A taxa pode ser taxa de polícia ou taxa de serviço. Taxa de polícia, aquela que tu paga para o Estado te fiscalizar. Né? Por exemplo, a emissão do alvará de funcionamento de uma empresa. Tá? Se preenche os pré-requisitos, se paga, o Estado fiscaliza a empresa e emite o alvará. Taxa de serviço é aquela que a gente paga por um serviço prestado pelo Estado. Por exemplo, a taxa de coleta de lixo que a gente paga junto com o IPTU. Tá? Para ter a cobrança da taxa, primeiro, o serviço público ele tem que ser divisível. A gente tem que saber exatamente quem usa e quanto usa do serviço público. Por isso que a STF declarou inconstitucional,
tá? A taxa de iluminação pública, porque a gente não tem como saber quem usa mais a iluminação pública. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não saio na noite, não gosto, tá? Não acreditem nisso, né? Então eu não uso quase a iluminação pública porque eu só tô de dia. Já o Maurício é uma pessoa que vai segunda-feira no Thomas, né? Então imagina, é de segunda a segunda, festa, festa e festa. Então ele usa muito mais a iluminação pública que eu, tá? E se a gente cobrar uma taxa, não tem como mensurar isso, porque digamos que na próxima semana eu começo a sair, tá? Eu gostei da noite, né? O Maurício me levou para o mau caminho, e daí eu começo a usar mais a iluminação pública. Então por isso que o STF declarou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, tá? Porque ela não é um serviço divisível, tá? Para o Estado poder cobrar uma taxa, o serviço tem que ser ou prestado pelo Estado ou colocado à disposição do contribuinte, tá? De novo, a taxa de coleta de lixo. Nada impede que eu faça uma coleta de lixo privada na minha residência. Eu não quero fazer a coleta de lixo pública, o que eu faço? Ou eu contrato uma empresa privada que vai passar, ou eu chego lá, fecho os meus saquinhos de lixo e levo para um depósito autorizado, tá? Ah, Mozart, mas então mesmo assim eu vou ter que pagar a taxa de coleta de lixo? Vai, porque o serviço está posto à tua disposição. Então deu a greve dos caminhoneiros, né? Eu estou sem gasolina, eu não consigo sair. O que eu faço? Eu fecho o meu saquinho de lixo e coloco na lixeira do meu condomínio. Esse serviço do Estado, ele está à minha disposição, tá? Então ou ele vai ser prestado, ou ele vai ser colocado à disposição do contribuinte, tá? Outro. Empréstimo compulsório, tá? Empréstimo, todo mundo sabe o que é um empréstimo. Seja um empréstimo bancário, seja um empréstimo de uma caneta, tá? Seja o empréstimo do caderno para copiar a matéria, né? Sempre tem aquele colega que copia tudo, que auxilia os outros, né? Pessoal, o que muda para o empréstimo quando ele é tributo, tá? A palavra compulsório. Primeiro, só quem pode instituir empréstimo compulsório é a União, tá? Estado, aqui estrito senso, Distrito Federal e município não pode instituir empréstimo compulsório, tá? O que significa a palavra compulsório, pessoal? Exatamente, Maurício. Obrigatório, tá? Se a gente vai no banco e pede um valor emprestado, o banco pode dizer, não, olha, tu não se encaixa no meu perfil de cliente, tu não tem renda, né? Tu tem o nome inscrito no SPC, Serasa. Quando é um tributo, ele é compulsório. A gente não tem a opção de não realizar o empréstimo para a União, tá? Mas como todo empréstimo, ele é restituível. Então a União pega e a União devolve, tá? E ele só pode ser instituído em casos de emergência, principalmente no caso de guerra externa. O exemplo que eu sempre dou em aula, imagina, a Argentina está invadindo o território do Brasil, a gente obviamente não quer que isso aconteça, e a União não tem dinheiro para custear esta guerra. O que se faz? Se institui um empréstimo compulsório, tá? Outro tributo, contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria pode ser cobrada por qualquer ente tributante. O que se precisa para existir a cobrança da contribuição de melhoria? Primeiro, obra pública, tá? Segundo, valorização do imóvel do particular. Então tem que ter uma obra pública e o meu imóvel tem que ter sido valorizado. Se eu tenho uma obra pública que não valoriza o meu imóvel, não pode ser cobrado a contribuição de melhoria. Por exemplo, a terceira perimetral, alguns imóveis foram valorizados e outros desvalorizados porque perderam parte do seu terreno que a terceira perimetral passou e cortou. Eu não posso cobrar a contribuição de melhoria destes imóveis. Eu posso cobrar dos imóveis que foram valorizados. Limite da contribuição de melhoria: o valor da obra praticado pelo ente público e o valor da valorização do meu imóvel. Sempre, pessoal, obra pública. Agora, o Zafari conseguiu uma autorização para fazer uma obra. Acho que eles têm 3, 4 obras aí espalhadas na cidade.
e em troca vai ter que fazer uma praça, tá? Em função da cessão, em função dessa autorização pública. Essa praça que o Zafari está fazendo, né? Ou este novo hipermercado, esse novo shopping, tá? Que vai valorizar o meu imóvel. Pode ser exigido contribuição de melhoria? Sim ou não? Não, por quê? Porque não é obra pública. Por mais que tenha uma autorização pública, não é uma obra pública, então não se pode exigir contribuição de melhoria. O último é o que a doutrina chama só de contribuição ou contribuição especial, tá? Que é para a Previdência, para a Seguridade Social, também é um tributo que tem uma finalidade específica, ou seja, o valor arrecadado ele é destinado para a finalidade do tributo. Então aqui nós temos as 5 espécies tributárias, que é a classificação que a FGV nos cobra, porque é a classificação aceita pelo STF. Como eu falei, existem doutrinadores de renome em direito tributário que dizem que existem 2 espécies tributárias, da mesma forma que existem doutrinadores de renome que dizem que existem 8 espécies. Tá? Então, do 2 ao 8, tu tem doutrina para qualquer número de espécie que tu entender que existem. Mas a FGV cobra 5 porque é o posicionamento do STF. Ok, pessoal? Dica importantíssima. Não confundir tributo com imposto com nenhuma outra espécie, tá? Nós vamos ter que se ligar, se dar conta que se a Constituição fala imposto, é imposto, não é tributo, tá? Além de não confundir, se eu tenho uma imunidade tributária, eu sou uma igreja, eu pago taxa? Não? Tô fazendo o que aqui na frente? Tá? Não é só porque não é processo civil que você não tem que prestar atenção. Uma questão de tributário vale uma mesma coisa que de processo civil, sabia? Tá? Então, eu pago taxa, e eu pago contribuição, e eu pago imposto de renda? Sim? Eu tô falando em outra língua, não, só para entender, porque daí eu posso tentar mudar, né? Tá? Tá, pessoal? Então, tributo é tributo, imposto é imposto e as outras espécies também, tá? Então cai muito isso na prova, tá? Isso aqui, pessoal, o que é isso aqui? Não? Alguém foi meu aluno aqui? Acho que ninguém foi meu aluno, né? Não, eu fiquei muito frustrado, né? Pessoal, isso daqui é prescrição e decadência em direito tributário, tá? Vamos lá, ó. Aqui nós tivemos o fato gerador, o lançamento. Vamos colocar uma data, 5 de maio de 2005, tá? O contribuinte, ele foi notificado no dia 10 de julho de 2009, tá? Então, notificação. Agora, aqui, no dia 15 de outubro de 2014, terminou o processo administrativo. Então, tudo isso daqui é processo administrativo, tá? 15 de 10 de 2014 terminou e no dia 10 de agosto de 2018, execução fiscal. Pessoal, prazo decadencial em direito tributário é o prazo para notificação, são 5 anos, tá? Se o tributo ele é sujeito a lançamento por homologação, tá? E o ente tributante concorda, tá? Com o valor declarado pelo contribuinte, nós temos só o prazo prescricional. Não tem prazo decadencial, porque não precisa de processo administrativo. Se o contribuinte diz, eu devo 100 mil, e o ente tributante diz, eu concordo que tu deve 100 mil, mas tu não me pagou,
não tem por que existir um processo administrativo. Nada vai se apurar nesse processo administrativo. Esse processo serve exatamente para garantir ampla defesa e o contraditório ao contribuinte. Tá? Então, 5 anos até a notificação, o auto de infração. Tá? 5 anos aqui, ó, decadência. Processo administrativo, corre prazo aqui ou não corre? Não corre. Isso, eles tentam nos confundir, porque, o fato gerador foi em 2005 e a execução fiscal foi em 2018, tá prescrito? Tá, óbvio. Olha aí, 13 anos, tá? Acontece que durante o processo administrativo não corre prazo, tá? Onde vai se iniciar o prazo prescricional com o lançamento definitivo. O que é o lançamento definitivo? O término do processo administrativo. Então, o contribuinte perdeu o processo administrativo no dia 15 de outubro de 2014. Tá? A partir daqui é prescrição. Prescreveu ou não? Qual é o prazo prescricional? 5 anos, tá? Então, de 2014 a 2018, não prescreveu, entrou com execução fiscal, ok, tá? Decadência é para autuar o contribuinte e prescrição para cobrar judicialmente. Não se conta da data do fato gerador até a execução fiscal, pois, enquanto nós temos o processo administrativo, não corre prazo, tá? Aqui, o que é isso aqui, pessoal? Eu fiz um curso de desenho para dar aula para vocês, olha como tá bonito meus desenhos, e vocês não sabem o que é. Que é o IPI, isso, é o IPI isso aqui, tá? Isso daqui é uma cadeia econômica, uma cadeia de produção. Eu espero que tudo isso seja só vergonha de responder, tá? O que a gente explica com este desenho? Que eu falei, é feio pra caramba, mas se a gente lembrar na hora da prova, a gente responde questão. A gente explica aqui a não cumulatividade, a gente explica aqui a tributação monofásica e a gente também consegue explicar aqui a substituição tributária e a anulação de crédito quando nós temos isenção e não incidência. Primeiro, o A vendeu para o B por 100, o B vendeu para o C por 150 e o C vendeu para o D por 220. O que é não cumulatividade em direito tributário? Tá? A não cumulatividade é que cada pessoa vai pagar somente o valor da sua etapa produtiva, tá? Não vai existir uma tributação em cascata. O que é isso, pessoal? Vamos colocar que a nossa alíquota é 10%. Quem foi meu aluno eu já falei, eu sou advogado, eu só faço cálculo com valor fechado, tá? Nossa alíquota é 10%, não vai ser 10, 15 e 22. Por quê? Porque tem a não cumulatividade. Que é não cumulatividade no Brasil? Entra, gera crédito e sai, gera débito. Qual que é o valor a ser recolhido? Débito menos crédito, tá? No caso aqui, entrou no B por 100, crédito de 100. Saiu do B por 150, débito de 150. Qual que é a minha base de cálculo? Qual que é a minha base de cálculo? 50. 150 menos 100 é 50, tá? Isso é a não cumulatividade. Entenderam? Sim ou não? Tá? Quais são os dois principais impostos que são não cumulativos? ICMS e IPI, tá? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Tá? Então, entrou crédito, saiu débito, isso é a não cumulatividade. Por quê? Porque vai fazer com que cada um
desta cadeia de produção recolha o imposto somente sobre o seu valor. Vai evitar a tributação em cascata. Se nós não tivéssemos a não cumulatividade, o que ia acontecer? O A ia recolher sobre 100, o B ia recolher sobre os 100 do A e sobre os 50 deles. O C ia recolher sobre 100 do A, 50 do B e mais os 80 que ele acrescentou em cima na hora de vender para o D, tá? Não cumulatividade. Agora, substituição tributária. Qual que é a regra? Cada um recolhe o seu imposto, tá? Na substituição tributária, uma dessas pessoas da cadeia de produção vai recolher por outra pessoa. Então, nós temos dois tipos. A substituição tributária para frente ou progressiva ou a para trás ou regressiva. O que é para frente ou progressiva, pessoal? Quando sai do A, o A recolhe o dele e do B, tá? Isso é progressiva ou para frente, tá? Quando sair do B, não tem cobrança de imposto. Entenderam? E a regressiva ou para trás é assim, saiu do A, sai zerado. Quando sai do B, tá? Daí sai com a cobrança do A e do B também. Ok? Entenderam? Então, podemos aí? Tá. Além da substituição tributária, anulação de crédito. Quando nós temos na saída isenção, aqui ó, isenção, e não incidência, o que acontece? Saiu do B, é isento de IPI ou de ICMS ou não incide o IPI ou ICMS. A gente anula este crédito, tá? E o C perde o direito a crédito. Ele não vai ter direito a crédito. Porque imagina, se é isento ou não incide, entra como zero. Correto? E o B, que tinha esse crédito da entrada, vai ser anulado, tá? Então esse desenho a gente conseguiu ver não cumulatividade, substituição tributária para frente e para trás, tá? Anulação de crédito, tributação monofásica, por exemplo, PIS e COFINS pode ter tributação monofásica, o ICMS nos lubrificantes e combustíveis pode ter tributação monofásica. O que é tributação monofásica? Oi? Até a metade estava completamente certo. Só cobra uma vez. Então a gente vai escolher um deles, por exemplo, vou cobrar só do B, tá? Incide só aqui, monofásica. Uma fase somente, tá? Isso é a tributação monofásica. Então, não cumulatividade, substituição tributária, anulação do crédito, perda do direito, tá? E tributação monofásica. Por favor, lembrem deste desenho, tá? Grandes chances de cair na nossa prova uma questão que a gente vai responder com esse desenho aqui. E tenho certeza que vocês fazendo ele vai ficar bem mais bonito do que eu, tá?